Encontros diplomáticos na Argentina e no Uruguai, o presidente Lula voltou ao Brasil para tratar de assuntos internos. Mas além da política nacional, ele também vai receber o chanceler alemão, o Olaf Scholz. E a pauta é o Fundo de Proteção da Amazônia. Os detalhes com Caian Messina. O presidente vai se encontrar com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já tratando da possível reeleição do senador para a presidência da casa. E na segunda-feira volta a essa questão internacional. Se reúne com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, já com a possibilidade de liberação de mais dinheiro do Fundo Amazônia. Lembrando que esse fundo ele é formado principalmente pelos países mais desenvolvidos, mais ricos, que depositam recursos lá para que o Brasil então possa fazer políticas de defesa do meio ambiente. Durante o governo Bolsonaro, esse fundo foi praticamente congelado, mas agora já houve a liberação de cerca de 35 milhões de euros para o Brasil e Lula vai conversar com Olaf Scholz pedindo justamente que mais dinheiro seja investido, porque quanto mais dinheiro de fora vem para a Amazônia, menos a gente aqui, vocês aí no Brasil, têm de realmente gastar dinheiro público para isso. Olaf Scholz também virá com uma comitiva com muitos ministros, também empresários, lembrando que a Alemanha é uma das maiores economias da Europa, tem laços históricos e também econômicos fora do Brasil. São muitas empresas alemãs atuando no Brasil. E aí, Samanta, a expectativa então é de mais recursos para o Fundo Amazônia. E aí, na prática, o que isso significa? Bem, Raíssa, na prática, isso vai exatamente ao encontro do que nós estávamos falando. Temos a fiscalização por satélite, que pode sim aprimorar essa fiscalização e esse combate ao desmatamento da Amazônia. A ministra Marina Silva já reativou alguns programas de combate ao desmatamento e tem uma secretaria extraordinária dentro do próprio ministério para combate ao desmatamento. Recursos são sempre bem-vindos. O recurso do Fundo Amazônia, diferente do que, e a gente precisa olhar isso, inclusive fazendo esse link com a volta do presidente Lula lá das suas visitas internacionais, né, na América Latina, este dinheiro não é um empréstimo, este dinheiro vem como uma doação, tanto da Dinamarca, da Noruega, quanto da Alemanha para o Brasil. Isso pode sim ser aplicado tanto no combate ao desmatamento e auxílio na fiscalização, quanto, e aí é o que eu espero, eu acho que é o que a gente precisa focar, no desenvolvimento de uma bioeconomia. Nós precisamos dar aos habitantes da Amazônia uma alternativa econômica equivalente a colocar floresta no chão e plantar lavoura, a colocar floresta no chão e vender madeira traficada, ou fazer garimpo ilegal. Se nós tivermos uma equivalência de um sistema, um mercado bioeconômico protetivo, sustentável, certamente ninguém vai preferir viver na clandestinidade. Então é bem-vindo esse valor. Lembrando que a gente tem políticas para conversar com esses países de não haver contrapartida. O Brasil quer receber esses recursos, não precisa devolvê-los, precisa sim prestar conta do que está fazendo com eles e ter transparência. Também já falamos a respeito disso, os projetos têm que ser todos auditáveis, transparentes. Quem quiser saber onde está indo esse recurso precisa ter acesso para saber como é que está sendo feito isso. Mas é um dinheiro bem-vindo, Raíssa. A gente quer que realmente quem se preocupa com a Amazônia possa investir para que a gente possa cuidar dela melhor. Isso aí, trazer novas soluções, como você citou. Agora, Samanta, de acordo com o Serviço de Inteligência em Agronegócios, o ano de 2022 foi bem emblemático para a sustentabilidade, principalmente no setor agropecuário brasileiro. E acertar a comunicação com a sociedade em relação ao tema é essencial para o setor. Sobre esse assunto, Samanta, nós conversamos com Ellen Estima, diretora da CIA Sustentável. Acompanha com a gente. A gente teve o decreto de carbono, né, no país, em que instituiu um sistema para que todos os créditos de carbono passem por esse sistema. Além da COP27, que foi, né, em novembro do ano passado, que foi chamada como a COP da implementação. Então, é a gente começar a falar como implementar esse mercado de crédito de carbono, que tem a ver com a sustentabilidade, porque é totalmente relacionada com a agenda climática.
E quando a gente fala mercado da sustentabilidade, quer dizer o quê? A gente começar a monetizar, né? Que o produtor comece a receber por práticas sustentáveis, por sistemas produtivos mais sustentáveis. Então, há uma virada, porque vai vir um incentivo, e já está acontecendo, um incentivo muito grande para esses mais resilientes, mais adaptáveis às mudanças do clima. A gente precisa comunicar cada vez mais o que a gente faz dentro das fazendas, dentro das propriedades, porque ainda há um gap muito grande do que acontece, de como a gente produz alimentos dentro do Brasil, né, no Brasil, e levar isso para a sociedade, tanto a sociedade brasileira quanto a sociedade internacional. Então, a gente tem que atuar muito nessa comunicação de que forma e como a gente produz alimentos no país. Esse mercado da sustentabilidade, ele é um mercado que tem muitos termos específicos, e quando a gente entra em carbono, muito mais. Então, como os produtores rurais serão os principais provedores de créditos de carbono e principais provedores dessas práticas sustentáveis e dessas modificações no agro, a gente tem adaptado e conectado esses mundos. Então, a gente atua tanto com os produtores nessa adaptação da linguagem, levando conhecimento para eles sobre esse mercado, trazendo oportunidades, e também conectando o mundo do campo e o mundo corporativo, porque o mercado da sustentabilidade, ele é bastante impulsionado pelo mercado financeiro. A gente está atuando nessa conexão entre esses mundos. Samantha, acho que não exagero se eu falar que mesmo o trabalhador no meio rural talvez não conheça alguns termos que são usados na atualidade quando se refere à sustentabilidade, a carbono. É realmente necessário que a gente facilite essa linguagem, essa comunicação com todos. Eu acho que esse é o nosso papel do AgroMais, levar ao público informação e o quanto mais melhor, para que a gente possa compreender qual é a batalha que a gente está travando para um meio ambiente melhor, né? Olha, não está exagerando, Salema, são termos e são processos muito complicados, né? E a gente aqui realmente tenta traduzir todo esse juridiquês, toda essa técnica, todos esses nomes diferentes, porque são muitas siglas em inglês, inclusive, né? Quando a gente fala até do próprio ESG, o que a gente está falando ESG? Que é uma sigla em inglês para ambiental, social e econômico. Quando a gente fala de mercado de carbono, a gente já começa falando de UNFCCC. Meu Deus, o que é isso? É a das Nações Unidas para o Desafio das Mudanças Climáticas. Então, são muitas siglas, muitos nomes, mas que no resumo, e eu acho interessante a informação que a Raíssa deu antes de mostrar a matéria, é que o Brasil surpreendeu com relação à sustentabilidade da produção do agro. Nós temos sistemas inquestionáveis que são muito mais positivos para o meio ambiente do que os sistemas dos nossos parceiros e dos nossos concorrentes de mercado. Quem produz soja, milho, trigo, carne no planeta não produz de forma sustentável como no Brasil, com as técnicas que temos de integração, de rotação de cultura, de cuidados, de ter APPs e reservas legais, de fazer plantio direto, usar bioinsumos. Então, certamente, Salema, a gente precisa comunicar muito mais como fazer esses projetos, simplificar, trazer, tropicalizar tudo isso para que a gente consiga ter sistemas auditáveis e certificáveis aqui no Brasil, para que a gente consiga fazer o produtor entender o que é um inventário de emissões de gás de efeito estufa, de que forma que ele pode ser mais sustentável, falar em serviços ambientais muitas vezes, que é o que a gente repete bastante aqui no AgroMais, mas eu acho que a gente está melhorando. O ano passado foi campeão em indicadores de sustentabilidade na produção e eu tenho certeza que esse ano, com esse impulso de mercado de serviços ambientais e com a crise mundial de energia, de alimentos, de mudanças climáticas, né, de problemas climáticos, o Brasil vai sim sair na ponta. Não canso de repetir, seremos protagonistas dessa solução, que é a solução para as mudanças climáticas do planeta, começando aqui pelo Brasil, viu, Salema? É isso, Samantha, essa é a expectativa mesmo. É uma questão de sobrevivência até do nosso agronegócio, né? Esse aliar todo esse aparato. Samantha, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por esse bate-papo e pelas informações que você trouxe. Samantha, muito obrigado, viu? Uma boa noite. Salema, querido. Olha, um ótimo fim de aniversário para você, Raíssa, um prazer.
Todas as quintas a gente está aqui comentando, dando a nossa opinião a respeito de todas essas notícias importantes aqui no AgroMais. Obrigada e boa noite. Muito obrigado, boa noite.